Capítulo 151. Iniciando uma disputa. Encontrar um instrutor em um local tão remoto sugere que ele possui, no mínimo, uma habilidade razoável. Caim, acompanhado de seus Pokémon, moveu-se com cautela, minimizando o ruído de seus passos enquanto se aproximava lentamente da origem dos sons. À medida que se aproximava, os sons da batalha tornavam-se mais nítidos. Ouviram-se estrondos, pedras voando e fragmentos de rochas se chocando contra as paredes da montanha. Naquele instante, uma voz clara ressoou novamente: Roselia, use esporo atordoante. A cena da batalha foi lentamente se revelando para Caim. Diante dele estavam dois Onix, os mesmos que ele procurara em vão por horas, surgindo agora de repente. Ambos os Onix tinham aproximadamente 9 metros de comprimento. Conforme se entrelaçavam, o terreno, que era difícil para Caim navegar, parecia uma superfície plana para eles. Após a passagem do Onix, o chão ficou coberto de fragmentos de rocha, mas pelo menos o caminho ficou muito mais fácil de percorrer. No entanto, o que chamou a atenção de Caim não foram os dois Onix, mas sim uma garota com uma bandana vermelha amarrada na cabeça que estava acompanhada por um Pokémon do tipo Grama-Veneno, Roselia. Era um pequeno Pokémon com 3 espinhos na cabeça e o corpo verde claro. Folhas verdes cobriam seu corpo como um vestido, e as folhas em seu peito tinham partes amarelas. Sua mão esquerda segurava uma rosa azul e sua mão direita uma rosa vermelha. Ao ouvir a voz da garota, Roselia soltou um grito claro e ergueu suas duas rosas acima da cabeça. Um pó fino, de cor lilás pálido, emergiu das flores e se espalhou ao redor dos dois ônix. Os Onix eram tão grandes que, embora os Tunspore fosse um movimento do tipo grama, seu efeito era limitado, apenas os desacelerando ligeiramente. Apesar disso, a garota não demonstrou surpresa. Ao ver o Onix se aproximar, ela permaneceu impassível. Com grande agilidade, ela se deslocou pelo terreno repleto de destroços, o que representou um desafio para Caim, mas não foi problema algum para ela. Roselia, folha mágica. Misdravus, use raio confuso. A garota, enquanto corria, continuou dando comandos. Um Misdravus escondido nas sombras apareceu de repente e lançou uma pequena esfera que emitia raios confusos em direção a um dos Onix. Roselia, seguindo as ordens da garota, tirou as rosas em suas mãos, liberando uma chuva de folhas envoltas em um brilho púrpura mágico que atingiu o Onix mais próximo. Tipo Grama é 4 vezes mais eficaz contra Onix, fazendo com que Onix interrompa sua perseguição devido à dor. Após Misdravus confundir um dos Onix, sob as ordens da garota, ele trabalhou com Roselia para enfrentar o outro Onix primeiro. Entretanto, o Onix, que estava confuso, começou a avançar erraticamente, dirigindo-se involuntariamente em direção a Caim. Embora a garota tivesse considerável habilidade, isso não foi suficiente para intimidar Caim. Onix era um Pokémon de que ele também precisava, e agora que aquele estava bem na sua frente, ele não pretendia deixá-lo escapar. Assim que tomou sua decisão, Caim não hesitou. Depois de procurar por tanto tempo sem sucesso, agora que dois Onix finalmente apareceram, ele não deixaria a chance escapar. O Onix que se aproximou acidentalmente de Caim tinha uma qualidade amarela e, embora seu nível fosse 23, atendia aos requisitos da missão do caçador. Zolpoke, use jato d'água. Tassi, use poder oculto. Onix, por ser do tipo terra-pedra, é 4 vezes mais fraco contra golpes do tipo água e grama, então o jato d'água do Zolpoke e o poder oculto do tipo grama do Gastly foram extremamente eficazes. A garota, que estava no meio da batalha, viu Caim aparecer de repente e começar a atacar o outro Onix. Imediatamente, seu rosto ficou frio enquanto ela gritava: Pare! Esse é o meu alvo. No entanto, ela estava ocupada lidando com seu próprio Onix enfurecido e não conseguia se libertar, então só podia assistir impotente enquanto Caim atacava sua presa, fazendo seu rosto curar de raiva. Ao ouvir a voz dela, Caim soltou um resmungo, mas não deu atenção e simplesmente ordenou que Slowpoke e Gastly intensificassem seus ataques. Murkrow sobrevoava o local, observando a situação. Embora a garota tivesse apenas 2 Pokémon, ninguém sabia se ela tinha algum outro truque na manga, como Misdravus, que estava escondido. Em pouco tempo, ambos conseguiram derrotar seus respectivos oponentes. Caim pegou a Pokébola que continha Onix. A garota foi um pouco mais rápida que Caim em derrotar seu Onix e o capturou habilmente com uma Pokébola. Ela se aproximou de Caine e, ao vê-lo guardar a Pokébola no bolso calmamente, sem hesitar, uma onda de raiva dominou novamente. Ela gritou: Ei, que grosseria! Eu te disse que esse era o meu alvo. Você não me ouviu.
Nesse instante, Roselia e Misdreavus apareceram diante dela com uma aparência ao mesmo tempo adorável e ameaçadora. Mas Caim, como se não tivesse ouvido nada, guardou silenciosamente a Pokébola no bolso e então olhou para a garota pela primeira vez. Até então, ele só a tinha visto de costas e sabia que ela usava uma bandana vermelha na cabeça, uma jaqueta jeans azul e calças jeans justas. Ao ver seu rosto, Caim percebeu que ela era mais jovem do que ele imaginava, provavelmente da mesma idade que ele. Caim não respondeu à pergunta da garota, mas, em vez disso, franziu a testa e perguntou: Você é uma caçadora? Ao ouvir isso, a garota ficou surpresa. Embora não soubesse como Caim havia adivinhado, ela era de fato uma caçadora de Pokémon. Um caçador falando de presa. Infantil. Sem esperar pela resposta da garota, Caim continuou, com um toque de escárnio na voz e no olhar. Embora a garota não tivesse admitido, Caim tinha 100% de certeza de que ela era uma caçadora. As palavras de Caim fizeram o rosto dela corar ainda mais, e embora ela tentasse responder, não sabia o que dizer. Finalmente, num acesso de raiva, exclamou: HMPH, você roubou meu alvo e ainda ousa discutir. Roselia, use espolo atordoante. Mesdravus, use raio confuso. Caim esboçou um sorriso frio. Estavam na natureza selvagem e ele não era do tipo que se intimidava só porque a outra pessoa era uma garota. Em sua vida passada, ele havia derrotado inúmeros treinadores poderosos, muitos dos quais eram mulheres. Murkrow, disperse o espolo atordoante. Slowpoke, use confusão para quebrar o raio confuso. Zeazel, use ataque rápido. Uma vez tomada a decisão de lutar, é preciso estar preparado para derrotar completamente o oponente. O Crow rapidamente dispersou o espolo atordoante de Roselia e o raio confuso de Misdreavus também não surtiu efeito. Enquanto isso, Snazel já se aproximava do inimigo a uma velocidade incrível. Embora a garota mantivesse uma postura cautelosa, ambos mantinham uma certa distância, de modo que o sistema de Caim não conseguiu registrar dados sobre seus Pokémon. No entanto, pelo que ele tinha visto na batalha, os Pokémon da garota não eram fracos, mas também não eram muito superiores aos de Caim. O ataque rápido de Zeazel certamente colocaria a garota em apuros, já que nenhum de seus Pokémon seria capaz de detê-lo. Capítulo 152 Skarmory. A jovem observou friamente os Neazel avançar diretamente em sua direção, percebendo que seu oponente tinha intenções letais. Rapidamente, ela pegou uma Pokébola da cintura e a lançou para o ar. Espirro. Mais um Snazel apareceu em campo. Caim não esperava que aquela jovem também tivesse um Snazel. Ao vê-lo, o Snazel de Caim parou por um instante, abstendo-se de lançar outro ataque. Percebeu um traço de perigo vindo desse novo interlocutor. Caim franziu a testa ao observar o Snazel que acabara de aparecer sem culpar o seu próprio por ter parado. Snazel ainda era novo na equipe e, em situações como essa, seu próprio julgamento prevalecia sobre as ordens de Caim. Era uma questão de confiança que exigia tempo para ser construída. No entanto, o fato de a jovem também possuir um Snazel surpreendeu Caim. Não era um Pokémon comum como Bedrio, mas sim uma espécie relativamente rara. E pela reação do seu próprio Snazel, ficou evidente que o dela não era fraco, pois se sentiu ameaçado. Caso contrário, não teria parado. Vote, Snazel, disse Caim em tom severo. Essa jovem era claramente uma caçadora, e se ela havia chegado tão longe, sua força não podia ser subestimada. Pela forma como havia comandado seus Pokémon na batalha anterior, era evidente que ela não era nenhuma novata. Ei, você também é caçadora? Perguntou a jovem de repente, ainda um tanto irritada, com uma voz que lembrava o som de sinos. Caim hesitou por um instante antes de assentir. Nessa situação, não havia necessidade de esconder nada. Além disso, mesmo que negasse, ela acreditaria nele. A jovem observou os Pokémon de Caim, outros Neasel tão forte quanto o dela, um Slowpoke rosa pálido, um Murkrow bem desenvolvido e um Gastly furtivo, todos Pokémon poderosos. Ela percebeu que provavelmente não conseguiria recuperar seu Onix. Embora ela não temesse Caim, a verdadeira força só se revela na batalha. Contudo, pela maneira decisiva e letal com que Caim agiu, ficou claro que ele não era alguém com quem se devesse brincar. Numa luta até o fim, não havia certeza de quem sairia vivo. Caim também hesitou ao ver os Nazel da jovem. Ficou claro que ela não era como os recrutas de baixa patente da equipe Rocket. Ela possuía habilidades de sobrevivência e captura de Pokémon, o que significava que sua capacidade de combate provavelmente não era muito diferente. Após um breve momento, Caim tomou uma decisão: lutar. Mesmo que isso tivesse um preço, ele precisava garantir que ela não escapasse.
Se ela já era forte agora, até onde poderia chegar no futuro? Embora este fosse apenas um conflito menor, poderia desencadear uma batalha mortal no futuro. Se o poder demonstrado pela jovem fosse tudo o que ela possuía, Cain teria 80% de chance de detê-la ali. Zolpok use Calm Mind. Urkou use Tailwind. Snazel use Agility. Se eles fossem lutar, a primeira coisa a fazer era deixar os Pokémon dele em sua melhor forma. A jovem observava Caim comandar seus Pokémon com uma expressão determinada, de onde ele tirou a confiança para acreditar que poderia detê-la ali. Ei, que grosseria. É mesmo necessário arriscar a vida por causa de um único Onix? Tem tanta certeza de que pode me vencer? Disse ela, exasperada, sentindo-se a maior injustiçada. Mas Caim não deu atenção às suas palavras, permanecendo em silêncio e ordenando que seus Pokémon se preparassem. Quanto a Gasti, Caim o mantinha por perto, pronto para qualquer perigo inesperado. A jovem, ao perceber que Caim estava ignorando-o completamente, sentiu outra onda de raiva crescer dentro dela. Mas será que ela realmente lutaria até a morte por um Onix que não valia muito? Essa não foi uma decisão racional. Frustrada, ela bateu o pé com força no chão, como se as pedras sob seus pés fossem o rosto daquele tolo inexpressivo à sua frente. Depois de desabafar um pouco, como um balão murcho, ela murmurou: Que estupidez a minha discutir com um louco. Que azar. HMPH. Dito isso, ela tirou outra Pokébola do cinto e a lançou para o ar. Caim observou a jovem lançar outra Pokébola, estreitando os olhos. Ela tinha mais Pokémon. No momento em que se preparava para atacar, apareceu um Pokémon envolto em uma armadura prateada com asas vermelhas e um bico afiado. Quando o Pokémon apareceu, Caim reconheceu imediatamente seu nome, Skarmory, um Pokémon do tipo aço e voador. Um Pokémon com resistência extraordinária, era fraco apenas contra ataques do tipo fogo e elétrico, enquanto ataques dos tipos normal, voador, aço, psíquico, dragão e fada causavam metade do dano. Ataques do tipo inseto e grama causavam apenas um quarto do dano, e ataques do tipo terra e veneno eram completamente ineficazes. Dos 18 tipos, Skarmory resistia ou era imune a 10. Sua resiliência não deveria ser subestimada. Caim não possuía nenhum Pokémon do tipo fogo ou elétrico, o que significava que uma batalha contra Skarmory seria extremamente difícil. O que ele não esperava era que a jovem, com uma expressão de raiva, subisse nas costas de Skarmory. Então, diante de Caim, ela recolheu seus outros 3 Pokémon, murmurando: Não adianta lutar contra um louco. Sem olhar para Caim, ela deu um tapinha no pescoço de Skarmory, sinalizando para ele ir embora. Mas pouco antes de partir, ela não conseguiu conter a raiva. Gritando lá de cima, disse RMPH: Você é um louco. Não vou me rebaixar ao seu nível. Meu nome é Karen. Da próxima vez que ouvir esse nome, é melhor sair da frente ou eu vou te morder até a morte. E com isso, ela partiu, cavalgando em seus carmores sem olhar para trás. Desta vez, ela só podia lamentar o azar que tivera. Os Pokémon de Caim observaram o oponente fugir e, em seguida, olharam para seu treinador, aguardando instruções. Mas Caim não fez nenhum movimento, apenas observando enquanto ela desaparecia no horizonte. Depois de um tempo, ele murmurou para si mesmo: talvez eu devesse pegar um Pokémon voador. Seria muito conveniente. Foi um pensamento inesperado. Quanto à fuga da jovem caçadora chamada Karen, Caim viu tudo, mas nada pôde fazer. Estavam muito longe e o Skarmory inesperado o surpreendeu. Com aquele Pokémon, ele não tinha muitas opções. Se Skarmory não tivesse aparecido, Caim teria 80% de chance de detê-la. Mas com a presença de Skarmory, essa probabilidade caiu para 50%, ou até menos. Como ele não conseguiu atingir seu objetivo, não havia motivo para continuar a luta. Ao menos ele havia capturado um Onix, o que significava que ele havia saído em vantagem. Mas a ideia de procurar um Pokémon voador para viajar permaneceu gravada em sua mente. Capítulo 153 Retorno à cidade de Moghan. Após a caçadora partir, Caim não se demorou mais. Ele já havia capturado o Onix, então o principal objetivo de sua viagem à Montanha de Gelo estava cumprido. Agora, seu principal objetivo era retornar à base da equipe Rocket para obter os itens da missão. Caim libertou o Onix que acabara de capturar e, sob a ameaça de Slowpoke, este se rendeu rapidamente. Embora este Onix fosse usado para completar uma missão na Guilda dos Caçadores, usá-lo primeiro como meio de transporte não era uma má ideia, já que nesses caminhos montanhosos era o mais adequado. Caim, junto com seus Pokémon, subiu em Onix e desceu a montanha em alta velocidade. Para Onix, o caminho acidentado não era diferente de uma superfície plana.
Após descer a montanha, Caim não recolheu o Onix para sua Pokébola. Ele descobriu que se mover dessa forma era muito mais rápido do que a pé. Embora atraísse muitos ataques furiosos de outros Pokémon, Caim não se importou. Ele viu isso como uma oportunidade para seus Pokémon treinarem. A influência da jovem que ele vira mais cedo fora significativa. Ele não conseguia se concentrar apenas no que estava bem à sua frente, pois havia muitos treinadores jovens e poderosos. Movendo-se sem parar, Onix ignorou as árvores menores, ajustando sua direção apenas em frente às mais grossas. Eles também cruzaram o território de muitos Pokémon poderosos, e Onix fazia tanto barulho que muitas vezes era visto como uma provocação. Onix quase chorou, por natureza, jamais ousaria fazer algo assim, mas com o ancestral em suas costas, constantemente o ameaçando, não lhe restava outra opção. Na verdade, ele queria dizer ao Pokémon selvagem e furioso que o atacara que estava sendo forçado a não atacá-lo. No entanto, suas preocupações eram desnecessárias. Embora alguns Pokémon poderosos não pudessem ser derrotados por Caim e sua equipe, eles conseguiam atrasá-los o suficiente. Uma vez fora de seu território, a maioria dos Pokémon parava de persegui-los. Embora alguns não desistissem facilmente, com os movimentos de redução de velocidade de Snazel, eles conseguiam se livrar deles. Se não conseguissem se livrar deles, Murkrow, Slowpoke e Sneasel lançariam diversos golpes contra seus perseguidores, o que era difícil de resistir. Assim, os ataques que a Onix temia nunca aconteceram, e seu caminho estava livre e desimpedido. Antes do pôr do sol, Caim, montado em Onix, chegou aos arredores da floresta muito mais rápido do que havia levado para entrar. Se não fosse pelo número crescente de pessoas, Caim teria querido ir direto para Malgani Tou montado em Onix. Ele até começou a considerar se deveria manter Onix como meio de transporte por mais algum tempo. Afinal, era muito mais conveniente do que andar a pé. Tendo aprendido a lição, Caim trocou de roupa, vestiu roupas normais, colocou um boné de beisebol e, de cabeça baixa, atravessou a multidão e entrou em Malganitou. Uma atmosfera mais séria parava na cidade, como se uma tensão mortal envolvesse o lugar. O conflito entre a Liga e a equipe Rocket está se intensificando. É melhor terminar a missão o mais rápido possível, pensou Caim em silêncio. Caim entrou no centro Pokémon de Morganiton, um lugar que costumava ser movimentado, mas que agora parecia um tanto vazio. Caim nem precisou esperar na fila para ser atendido. Ele entregou a Super Bola contendo Sneasel à equipe médica do centro Pokémon, pagou e pediu que eles verificassem a saúde de Sneasel. Sneasel era um Pokémon recém-capturado na natureza, embora parecesse estar em boas condições. Caim não tinha certeza se ele apresentava ferimentos internos ou problemas semelhantes. Afinal, na natureza, os Pokémon não recebem tratamento adequado e, quando feridos, só podem lamber seus ferimentos em silêncio em uma caverna. Após esperar um pouco, Caim recuperou a Super Bola. Ele descobriu que Snazel estava bem, exceto por uma leve desnutrição. A equipe médica sugeriu que, se Caim tivesse recursos extras, deveria dar a Snazel alimentos mais nutritivos, como Pokéblocos. Caim sorriu e concordou com a recomendação da equipe médica. Ele reservou um quarto no centro Pokémon. Dada a situação atual em Malganitou, Caim não se sentia seguro hospedando-se em um hotel. À noite, ele reservou um tempo para visitar o mercado negro em Malganitou. Devido à presença da maior base da equipe Rocket na região de Johto nessa cidade, a maioria dos vendedores no mercado negro também eram membros da equipe Rocket. Em sua vida passada, Caim conhecia muito bem o mercado negro daqui, então apresentou seus Pokémon à guilda dos caçadores sem dificuldades e recebeu uma quantidade significativa de pontos e dinheiro. Caim decidiu ficar com Onix por enquanto, afinal, o prazo para concluir a missão era dali a um mês, e ele não tinha pressa em entregá-la, já que Onix ainda poderia ser útil. Sunubli rendeu um total de 150 mil pontos, e o Dufan de qualidade verde claro lhe valeu 500 mil. Além disso, Caim ganhou 200 mil Pokédólares por preparar Pokébocos para Whitney, que se somaram aos 2,4 milhões de Pokédólares que ele já possuía. Agora, Caim tinha um total de 3,25 milhões de Pokédólares. Para uma pessoa comum, isso poderia parecer uma fortuna, mas para alguém como Caim, que tinha 6 ou mais Pokémon para treinar, era uma quantia insignificante. E isso cobria apenas os materiais que Caim havia comprado. Se ele tivesse adquirido itens raros ou marcas registradas, sua conta teria sido zerada instantaneamente. Caim sabia que precisava guardar dinheiro para emergências, então decidiu adiar a compra de golpes para seus Pokémon. A menos que fosse absolutamente necessário, Caim preferia obter os golpes que queria através do sistema de trocas da equipe Rocket.
Ao sair do mercado negro, Caim sentiu um certo alívio. Era evidente que o ambiente ali também era tenso, os vendedores ambulantes, geralmente barulhentos, mal se falavam e muitas pessoas tentavam desesperadamente vender seus pertences para comprar itens ou materiais que pudessem aumentar rapidamente seu poder. Ninguém foi tolo, todos notaram algo estranho enquanto caminhavam pela cidade. Recentemente, treinadores da liga têm aparecido cada vez mais nas ruas e havia muitos rostos novos, levando alguns a especular sobre o que estaria acontecendo. Enquanto caminhávamos pelas ruas, poucas pessoas conversavam entre si, a maioria estava ocupada com seus próprios assuntos, e se alguém falava, era apenas brevemente antes de seguir em frente. Caim não ficou muito tempo do lado de fora e retornou ao centro Pokémon, onde pelo menos sabia que estaria seguro, já que ainda possuía a identidade de um treinador da liga. Amanhã recolherei os pertences e irei embora, a situação está se tornando insustentável, pensou Caim enquanto se deitava para dormir. Capítulo 154 A base no Lago da Ira. Na manhã seguinte, após sair do centro Pokémon, Caim disfarçou-se e dirigiu-se para o norte de Malganiton. O Lago da Ira está localizado ao norte da cidade de Mogno. Originalmente, havia alguns moradores ao redor do lago, mas devido à invasão da equipe Rocket na área, todos se mudaram para a cidade de Mogno. Agora, tudo ao redor do Lago da Ira está sob o controle da equipe Rocket. Caim, vestido com roupas civis e sem carregar nenhum Pokémon, caminhou para o norte. Antes, muitas pessoas visitavam o Lago da Ira vindas de Malganiton como turistas, então a Liga construiu uma estrada para facilitar o acesso de moradores e visitantes. No entanto, agora essa estrada beneficiava a equipe Rocket. No caminho, Caim encontrou algumas pessoas, a maioria apresentando sinais sutis de pertencerem à equipe Rocket. Embora não fossem óbvios à primeira vista, Caim percebeu esses detalhes. Sem parar, continuou caminhando sozinho para o norte. Após 2 horas, o caminho terminou em um muro de aço com apenas uma entrada guardada por um portão e vários guardas posicionados ali. Caim ajeitou as roupas enquanto caminhava lentamente em direção a ele sob o olhar atento dos guardas. Um dos guardas aproximou-se de Caim, sem expressão, e disse: Esta é uma área privada, a entrada não é permitida sem autorização. Sem dizer uma palavra, Caim levantou ligeiramente a roupa, revelando um cinto com o emblema da equipe Rocket na cintura. Em seguida, tirou um cartão de identificação da equipe Rocket. Embora o guarda mantivesse uma expressão neutra ao ver o cinto e o documento de identidade de Caim, suavizou-se ligeiramente. Pegou o documento de Caim e disse, com rigidez: Espere aqui. Em seguida, afastou-se e entrou na guarita para verificar a identidade de Caim, enquanto os outros guardas continuavam a observá-lo. Caim assentiu levemente em pensamento. Embora a corrupção fosse desenfreada em muitas outras bases da equipe Rocket, o sistema de gestão aqui parecia bastante sólido. Pelo menos a qualidade dos guardas indicava que a equipe Rocket em Malganiton não era apenas uma fachada. Pouco tempo depois, o guarda retornou, devolveu o cartão de identificação a Caim e fez um gesto para que ele passasse pelo portão. Este local era apenas a entrada para a área do Lago da Ira, não a base de pesquisa. Mesmo assim, o controle era bastante rigoroso, provavelmente devido a mudanças recentes em Malganitou. Caim atravessou o portão instalado pela equipe Rocket, faltando ainda 1 hora de caminhada para o Lago da Ira. Uma vez passado o portão, ficou evidente que as pessoas não escondiam mais sua ligação com a equipe Rocket. Todos usavam algum emblema da equipe Rocket, seja em uniformes completos ou pelo menos um distintivo no peito. Para evitar problemas, Caim também tirou um distintivo da equipe Rocket do cinto e o prendeu no peito. Em seguida, colocou a camisa para dentro da calça, deixando o distintivo da equipe Rocket bem visível na cintura. Após esses ajustes, os olhares curiosos ao seu redor diminuíram consideravelmente. Calmamente, Caim ajeitou sua roupa e libertou Micro de sua Pokébola. Imediatamente, os olhares ao seu redor desapareceram por completo. Às vezes, é preciso mostrar as presas para que aqueles com más intenções recuem. Com Micro ao seu lado, Caim dirigiu-se diretamente para a base de pesquisa no Lago da Ira. Havia cada vez mais membros da equipe Rocket acompanhados por Pokémon e ninguém prestava atenção à presença de Caine. Ele havia se misturado completamente. 1 hora depois, na entrada de um túnel subterrâneo, 10 membros uniformizados da equipe Rocket guardavam a entrada, inspecionando a área e assegurando o perímetro. Ao contrário das áreas por onde Caine havia passado antes, a atmosfera ali era muito mais séria. A aparição de Caim chamou a atenção deles, embora não fossem tão rigorosos quanto antes. Afinal, a maioria dos que chegaram a esse ponto eram membros da equipe Rocket cujas identidades já haviam sido verificadas.
No entanto, aquele não era um lugar onde qualquer um pudesse entrar, então dois guardas se aproximaram de Caim para impedi-lo. Garoto, você não pode chegar mais perto, disse um deles, um homem de aparência feroz com um sorriso ameaçador. Sua expressão era tão intimidadora que faria uma criança chorar. Preciso falar com seu capitão. Tem um problema, disse Caim, olhando para ele. O homem tinha pelo menos 2 metros de altura, com músculos que pareciam esculpidos em rocha. Comparado a ele, Caim parecia uma criança. Os dois guardas trocaram olhares e depois olharam para Murkrow no ombro de Caim. Ao verem que Caim não parecia com medo, reconheceram que ele não era um novato na equipe Rocket. Venha conosco e não olhe para trás, disse o homem em tom severo. Eles pareciam ter reconhecido a força de Caim, caso contrário, não teriam permitido que qualquer um pedisse para ver seu capitão sem questionamentos. Eles conduziram Caim até a entrada do túnel subterrâneo, onde o apresentaram a um jovem de aparência comum. Capitão, este garoto quer falar com o senhor, disse o guarda feroz, com a voz menos intimidadora do que antes. Claramente, ele não ousaria ser tão atrevido na frente de seu superior. O capitão, que estava ocupado com uma faca, ergueu os olhos e examinou Caim. O que você está fazendo aqui? Perguntou. Bem, se não há mais nada, voltarei ao meu posto, disse o guarda feroz, escapando rapidamente como um rato fugindo de um gato. Caim tirou um distintivo preto do cinto e mostrou ao capitão antes de o guardar rapidamente. Aquele distintivo preto era o que Umbra havia dado a Caim, representando seu status como membro reserva da unidade secreta da equipe Rocket. Embora o capitão tenha visto o distintivo por apenas um segundo, ele reconheceu o que era e sua expressão mudou ligeiramente. Ele olhou para Caim atentamente por 3 segundos antes de falar. Eu estava esperando por você. Já era hora de você chegar. Agora era a vez de Caim se surpreender. O que aquilo significava? Teria ele sido enviado por Umbra para esperá-lo? O capitão se levantou e disse a Caim: Venha, vou levá-lo para dentro. Então, virou-se para seus subordinados: Vou levá-lo para dentro, e é melhor vocês não relaxarem enquanto eu estiver fora. Entendido. Os guardas, que pareciam touros, tremeram ao ouvir suas palavras e assentiram rapidamente. Satisfeito, o capitão abriu a porta do túnel subterrâneo e conduziu Caim para dentro. Capítulo 155 Avaliação de combate. A base de pesquisa da equipe Rocket no Lago da Ira era um lugar que Caim visitara inúmeras vezes em sua vida passada, então ele conhecia muito bem o terreno. No entanto, a configuração atual era completamente diferente da que ele se lembrava. Atualmente, todas as instalações da equipe Rocket na base estavam em perfeitas condições, intocadas por quaisquer ataques surpresa da Aliança, o que conferia ao local uma aparência completamente nova. Quando Caim visitou a base em sua vida passada, ela já estava em ruínas. As instalações estavam destruídas, com cicatrizes de batalha nas paredes, no chão e em cada canto. Naquela época, ele foi encarregado de limpar a base para que a equipe Rocket pudesse retomar suas operações de pesquisa. Embora não pudesse se gabar de muita coisa, Caim tinha certeza de que conhecia cada canto e recanto da base. Seguindo de perto o jovem, Caim passou por vários pontos de controle enquanto se aventuravam mais adentro da base. Caim se lembrava claramente de que a base tinha 5 níveis subterrâneos e que o acesso a cada nível exigia permissões cada vez mais restritivas. O jovem que o guiava havia chegado ao terceiro nível subterrâneo, onde a entrada exigia, no mínimo, a patente de capitão. Ao chegar à entrada do quarto andar, o jovem finalmente parou e digitou uma série de números em um teclado na porta. Momentos depois, a imagem de um homem de meia idade com bigode apareceu na tela acima do teclado. Senhor, a pessoa chegou, disse o jovem respeitosamente, dirigindo-se ao homem na tela. Ah, é agudo. Traga-o para dentro, respondeu o homem, semicerrando os olhos ao ver Caim atrás do jovem. A porta, que só podia ser aberta com permissões especiais, destrancou-se imediatamente e o jovem conduziu Caim para o interior. De acordo com os pontos de acesso habituais, a porta anterior exigia permissão de nível capitão, e o jovem que precisava solicitar acesso adicional indicou que possuía a patente e a autoridade de um capitão da equipe Rocket. O homem de meia idade na tela claramente detinha pelo menos a patente de oficial sênior na equipe Rocket e parecia ser a pessoa que Caim deveria encontrar. Os oficiais superiores da equipe Rocket geralmente eram treinadores de alto nível, alguns até mesmo próximos do nível Elite. Em sua vida passada, Cain havia alcançado esse nível, mas não conseguiu progredir além. Para progredir na equipe Rocket, a força é apenas parte do desafio, o valor das contribuições também é um fator crucial. A base de pesquisa no Lago da Ira tinha 5 níveis, cada um diminuindo de tamanho como uma pirâmide invertida.
Caim estava agora no quarto nível, uma área de alta segurança. Em termos de poder, ele não tinha méritos para estar aqui, tudo foi graças ao apoio da Umbra. Pouco depois, o jovem conduziu Caim até um escritório. No centro do escritório havia uma grande mesa, atrás da qual estava sentado um homem de meia idade de jaleco branco e bigode discreto, o mesmo homem que lhes havia concedido acesso. Ao ver Caim entrar, os olhos do homem brilharam. Este jovem deve ser o alvo da missão, correto? O jovem membro da equipe Roquette, de cabeça baixa, respondeu respeitosamente: Sim, senhor. Eu vi o distintivo dele. Com essa confirmação, o homem de meia idade examinou Caim da cabeça aos pés, prestando especial atenção ao Murkrow em seu ombro. Imediatamente, Murkrow sentiu como se uma fera selvagem o estivesse observando, e todas as suas penas se eriçaram. O homem soltou uma risada e apertou um botão amarelo em sua mesa. Com um clique, uma parede se dividiu ao meio, revelando uma sala secreta que parecia uma academia de ginástica. Esfregando o bigode, o homem sorriu e disse: Milão, teste a força dele. Sim, senhor. Respondeu o jovem membro da equipe Roquette, cujo nome era Milan. Um teste de força. Isso fazia parte da missão. Ligeiramente confuso, Caim entrou na sala de treinamento secreta. A sala era espaçosa, equipada com diversas ferramentas de treinamento e um campo de batalha de tamanho razoável no centro, feito de material resistente. Mostre sua força. Se você passar na avaliação, conseguirá o que deseja, disse o homem de meia idade, sentado confortavelmente em sua cadeira com um sorriso zombeteiro enquanto coçava o bigode. Testar minha força. Não era óbvio que o oponente era um capitão. Caim sentiu-se um tanto impotente. Como ele poderia lutar contra um oponente como aquele? Uma diferença de poder tão grande não seria interessante. Milan, use apenas um Pokémon. Jovem, você pode usar quantos Pokémon quiser e não há restrições nas regras de batalha. Lute com tudo o que você tem, disse o homem de meia idade, como se lesse os pensamentos de Caim. Caim estreitou os olhos. Ele não podia revelar todos os seus Pokémon, mas se o oponente usasse apenas um, ele ainda teria uma chance, especialmente porque não havia restrições nas regras de batalha. Além disso, Caim duvidava que seu oponente ousasse matá-lo. Apesar de sua falta de poder, Caim representava um dos sublíderes da equipe Roquette, Umbra, um treinador de nível de elite. Embora Umbra provavelmente não causasse muitos problemas com a perda de um subordinado, o homem de meia idade também não gostaria de correr o risco de causar uma má impressão em Umbra. Milan pegou uma Pokébola com o símbolo da equipe Roquette que estava em seu cinto e a jogou no campo, liberando um Golbat. As informações de Golbat apareceram na mente de Caim. Pokémon, Golbat verde claro. Sexo, masculino. Ninja, 32. Tipo, veneno mais voador. Habilidade, foco interior. Item segurado, nenhum. Movimentos de ovo, rajada de vento, ataque falso. Movimentos básicos, absorver, supersônico, assustar, mordida, ataque de asa, raio confuso, cortador de ar, rápido, presa venenosa, olhar maligno. Movimentos aprendidos, arranque, desembaçar. Movimentos TM, poder oculto água, bola sombria, conversa durante o sono, substituição. Para um capitão da equipe Roquette, era comum ter Pokémon de nível 30 ou superior. Este Golbat de nível 32 parecia ser um dos mais fracos de sua equipe. O homem não estava usando toda a sua força, em parte porque não considerava necessário e em parte para evitar que ficasse óbvio que estava explorando sua vantagem, o que poderia prejudicar sua carreira. Embora Umbra provavelmente não se desse ao trabalho de lidar com um membro da equipe Roquette nesse nível, um mero indício de seu desagrado poderia fazer com que muitos quisessem se livrar dele para ganhar o favor de seu superior. Como o homem tinha reservas, isso deu a Caim mais espaço para manobrar. Capítulo 156 Milão. O Bat, sendo um Pokémon do tipo venenoso e voador, é vulnerável aos ataques do tipo psíquico de Slowpoke, que são anulados por seu tipo venenoso, e aos ataques do tipo gelo de Sneasel, que são anulados por seu tipo voador. No entanto, Slowpoke não podia ser exibido abertamente naquele momento, tornando Sneasel a melhor escolha. Embora aquele homem de meia idade tenha dito que Caim não tinha limite quanto ao número de Pokémon que podia usar, o nível de Gastly era apenas 19, o que o tornava inadequado para enfrentar um Golbat de nível 32, e Miltank também não era apropriado para ser usado naquele momento. Caim lançou uma Pokébola e, após um clarão de luz vermelha, Sneasel apareceu no campo com os braços cruzados e uma expressão fria. Milan e o homem de meia idade demonstraram uma ligeira surpresa ao ver Sneasel.
Com a experiência que tinham, conseguiam discernir algo, ao menos pela aparência, era evidente que Snazel possuía um potencial extraordinário. Murkrow, Snazel, desta vez, ambos participarão, disse Caim. Caim tinha plena confiança em Murkrow, mas com Snazel, que acabara de ser capturado e ainda não havia desenvolvido uma forte sincronização, o resultado dessa batalha dependia em grande parte de seu desempenho. Golbat, use raio confuso em Murkrow, ordenou Milan calmamente, iniciando o ataque. Assim que a voz de Milan se calou, uma pequena esfera brilhante apareceu na boca de Golbat. Murkrow, use vento de cauda para aumentar a velocidade. Zazel, use agilidade. Embora Golbat fosse forte, pelo menos com Tailwind e Agility, Murkrow e Snazel não seriam mais lentos que ele. O movimento Tailwind aumentou a velocidade de toda a equipe, permitindo que tanto Snazel quanto Murkrow aumentassem sua velocidade. Além disso, Snazel usou Agility para aumentar ainda mais sua velocidade, tornando-se, em seu auge, mais rápido que Golbat. Antes de Murkrow entrar em campo, Cain havia removido seus pesos, então agora Murkrow estava em seu limite. A velocidade do raio confuso de Golbat era alta, mas, como esse golpe era do tipo fantasma, teve pouco efeito em Murkrow e Sneasel, ambos do tipo noturno. Embora Murkrow não tenha conseguido desviar completamente, o golpe não teve o impacto desejado. Milan não ficou surpreso. Ele havia ordenado o uso do raio confuso apenas para sondar a situação. Snazel, use provocar e depois ataque rápido. Murkrow, ataque de perto com ataque de asa. Snazel estendeu a mão, apontando para Golbat. Uma aura escura emanou de seu corpo, fazendo com que os olhos de Golbat ficassem vermelhos e seu desejo de atacar aumentasse. Nesse caso, também usaremos o ataque pelas pontas, respondeu Milan. Provocar é um movimento que força o oponente a usar apenas golpes ofensivos por um período, impedindo-o de usar golpes que afetam o status do oponente. Golbat atacou Murkrow, suas asas carregadas com energia do tipo voador colidindo violentamente. A diferença de poder ficou evidente após o choque. Murkrow foi arremessado para trás, enquanto Golbat mal se desestabilizou e recuou ligeiramente. Após Murkrow ser derrubado, Snazel, usando ataque rápido, lançou-se contra Golbat com suas garras afiadas. Snazel, use soco de gelo, ordenou Caim. No momento exato, Caim deu o comando, e Snazel carregou seu ataque com energia do tipo gelo enquanto desferia um soco. Bom, o golpe de gelo acertou em cheio, e a eficácia do ataque do tipo gelo contra Pokémon do tipo voador causou um dano muito maior do que Golbat havia sofrido ao enfrentar Murkrow. Golbat, use ataque rápido, ordenou Milan, indiferente ao dano que seu Pokémon havia sofrido. Golbat possuía diversos golpes do tipo fantasma que eram ineficazes contra Pokémon do tipo sombrio, tornando essa batalha difícil para ele. Zeazel, sem conseguir se esquivar a tempo, foi atingido de raspão pelo ataque veloz. Antes que pudesse lançar outro ataque, teve que recuar para se esquivar. Caim observava a batalha atentamente, seus olhos brilhando com pensamentos. O homem de meia idade dissera que não havia regras, mas Caim sabia que não seria tão simples. Se a batalha continuasse assim, ele não tinha certeza se conseguiria vencer. Se ele tivesse tido mais tempo para treinar Sneasel, talvez tivesse sido diferente, mas ainda faltava algo. Durante o ataque anterior, quando Caim ordenou que Sneasel usasse o soco de gelo, embora Sneasel tenha reagido rapidamente, ainda houve uma pequena falta de sincronização. Se a sincronização fosse perfeita, Sneasel teria antecipado o ataque e começado a se preparar mesmo antes de receber o comando. Dessa forma, o soco de gelo estaria pronto no exato momento em que Caim desse a ordem e não quando começasse a ser preparado. O Bat teria sofrido muito mais dano. Parecendo entender algo, Caim tomou uma decisão e disse friamente: Murkrow, use poder oculto. Snazel, use lança de gelo e ataque um humano. Não havia regras mencionadas? Então, atacar um ser humano também era permitido. Ao atacar o treinador, o Bat continuaria atacando ou recuaria para se defender. De qualquer forma, seria difícil para ele, já que Caim tinha dois Pokémon. O homem de meia idade, que observava a batalha de lado, parou de coçar o bigode por um instante e então sorriu. Murkrow começou a concentrar seu Hidden Power do tipo elétrico no ar, enquanto Sneasel, ao ouvir o comando de Caim, também começou a se envolver em uma corrente fria e branca. Milan ouviu a ordem de Caim e, após uma breve pausa, não se irritou, mas esboçou um sorriso. Como membro da equipe Rocket, era preciso ser assim, disposto a tudo para alcançar seu objetivo. Lutar com honra como um treinador da aliança seria como brincar de casinha, não é?
Rapidamente, a esfera de energia de Murkrow e o enorme pilar de gelo de Sneasel se formaram e passaram em frente a Golbat, indo direto para Milão. Bom, a explosão levantou uma nuvem de poeira. Caim franziu a testa enquanto observava Murkrow e Sneasel concluírem seu ataque. Ele percebeu que Golbat não havia retornado para defender nem lançado um contra-ataque, simplesmente havia permanecido parado no campo. Bata palmas, bata palmas, bata palmas. O homem de meia idade, que estava sentado em uma cadeira executiva, levantou-se, sorrindo enquanto aplaudia. Pensei que, depois de ficar um tempo fora da ilha, você pudesse ter esquecido como lutar. Mas seus instintos não são ruins. Não é à toa que Umbra te escolheu, disse o homem. Ao ouvir suas palavras, Caim ergueu uma sobrancelha. Estavam testando se ele tinha a frieza necessária para matar. Assim que a poeira baixou, Milan também se aproximou, acompanhado por Muezzin. Claramente, Milan havia chamado Muezzin para bloquear os ataques de Mukrow e Snazel. Ao ver Muezzin, as pupilas de Caim se contraíram. De acordo com os dados analisados pelo sistema, o nível de Muezzin era 39 e seu potencial verde escuro o tornava muito mais forte que Golbat. Nem Mukrow nem Snazel conseguiam derrotá-lo, mesmo trabalhando juntos. Permita-me apresentar seu antecessor, um membro da geração anterior da Ilha do Teste e atualmente capitão da equipe Rocket, Milan, disse o homem de meia idade, dando um tapinha no ombro de Milan. Capítulo 157 Ataque surpresa da Aliança. Ao ouvir a explicação do homem de meia idade, Caim sentiu um ligeiro desconforto no coração. Um participante do teste anterior? Agora ele já havia alcançado o posto de capitão, o que significava que, após deixar a ilha de testes, provavelmente fora promovido diretamente a esse nível. O programa da equipe Rocket na ilha de testes dura 3 meses, mas nem sempre é uma missão de teste a cada 3 meses. O intervalo entre cada teste varia, mas geralmente não ultrapassa 6 meses. Nem todos possuem a experiência prévia que Caim, o renascido, tem. Portanto, esse homem chamado Milan, que conseguiu se tornar capitão em cerca de 6 meses, deve possuir talento e força excepcionais. Milan ficou de lado sem dizer uma palavra. Aqueles que deixam a ilha dos testes não são como estudantes que se formam na escola onde os veteranos cuidam dos novatos. Os sobreviventes da ilha dos testes geralmente são extremamente egoístas e só se importam com coisas que os beneficiam. O homem de meia idade não deu mais explicações. Ele apenas mencionou Milão porque trabalhava sob seu comando. Ele tirou uma pequena caixa preta, do tamanho da palma da mão, e entregou a Caim, dizendo: Isto é o que o SR. Umbra precisa. Preparei-a durante muito tempo. Agora estou a entregá-la a você, e é sua responsabilidade garantir que chegue ali em segurança. Ao dizer isso, o olhar do homem tornou-se severo. Embora geralmente aparentasse ser uma pessoa sorridente e inofensiva, ninguém alcança o posto de oficial sênior na equipe Rocket sem acumular dezenas ou mesmo centenas de vidas. Caim levou a caixa a sério e a guardou em seu anel. Ele não tinha o direito de perguntar o que havia dentro. Sua tarefa era simplesmente entregá-lo à Umbra. No mundo Pokémon, embora os métodos de teletransporte sejam altamente desenvolvidos, alguns itens não podem ser transmitidos devido ao seu alto teor energético ou outros motivos. Por exemplo, uma pedra evolutiva de alta qualidade contém energia em excesso, impedindo que os métodos de teletransporte a quantifiquem, portanto, ela não pode ser enviada. É por isso que a profissão de carteiro ainda existe no mundo Pokémon. Bem, se não há mais nada, não fique aqui. A situação em Malganitome está instável neste momento, disse o homem de meia idade enquanto entregava a caixa a Caim, fazendo-lhe sinal para ir embora. Sim, respondeu Caim, acenando com a cabeça. A situação em Malganitome não era segura naquele momento, e uma batalha poderia começar a qualquer instante. Bom, assim que terminaram de falar, toda a base tremeu repentinamente e inúmeros alarmes começaram a soar. Embora tenha sido apenas um movimento leve, as paredes da base começaram a rachar. Droga, eles vão atacar agora? O rosto do homem de meia idade imediatamente se tornou sombrio. A aliança estava lançando um ataque. O que estavam fazendo os sentinelas? A expressão de Milan também mudou. Em um confronto direto entre a aliança e a equipe Rocket, mesmo sendo o capitão, ele não tinha certeza se conseguiria sobreviver. Ambos saíram rapidamente do escritório, ignorando a presença de Caim. Se a aliança estivesse realmente atacando, ninguém se importaria com um personagem secundário como ele. O rosto de Caim demonstrava preocupação. Se a aliança lançasse um ataque naquele momento, sair dali seria um problema. Ele olhou para a porta do escritório. Os dois que acabavam de sair provavelmente não voltariam tão cedo.
Zolpoke defina um ponto de referência aqui, disse Caim resolutamente, invocando seu Zolpoke. Embora o ataque da Aliança tenha sido um desastre para a base da equipe Rocket, também representou uma oportunidade para Caim. Sem mencionar o resto, o banco de dados principal do computador do centro de pesquisa continha inúmeros dados valiosos. Se ele conseguisse acessá-lo, o conhecimento que Caim havia acumulado em sua vida anterior talvez nem se comparasse ao que ele poderia obter agora. No entanto, o computador principal do centro de pesquisa ficava no quinto andar, um local ao qual nem mesmo o oficial sênior da equipe Rocket tinha acesso. Somente aqueles que alcançaram o posto de oficial de elite ou foram pesquisadores-chave no centro puderam acessar esses níveis. Se Slowpoke estabelecesse um ponto de referência ali, Caim poderia ter a chance de retornar mais tarde, embora o nível de perigo fosse imprevisível. Caim estava determinado a agir de acordo com a situação. Assim que Slowpoke definiu o ponto de referência e Caim o recolheu para sua Pokébola, os dois homens que haviam saído retornaram com expressões sombrias. Ao ver Caim ainda ali, o rosto do homem de meia-idade tornou-se mais frio e, com certa impaciência, ele disse: Milan, leve esse garoto para fora. Preciso transferir os dados. Siga-me, disse Milan, agarrando Caim pelo ombro com frieza. Naquele momento, ninguém se importava com um personagem secundário como Caim. O homem de meia-idade ordenou que Milan escutasse Caim, o que poderia atrasar seus preparativos para a batalha iminente, e ele poderia ser ferido ou até mesmo morrer no confronto com a aliança. Portanto, não havia motivo para Milan tratar Caim com benevolência. Caim franziu a testa enquanto Milan o arrastava para fora do escritório, suportando a dor no ombro sem dizer uma palavra, deixando-se levar até o terceiro andar. Há um elevador aqui que leva você diretamente à superfície. Suba agora e não siga para o sul. A aliança está atacando por aquela direção, mas as pessoas de lá devem conseguir resistir por mais algum tempo. Dito isso, empurrou Caim para dentro do elevador, fechou a porta e saiu sem dizer mais nada. Caim permaneceu em silêncio dentro do elevador. Alguns segundos depois, sentiu o elevador começar a se mover, subindo rapidamente. Meio minuto depois, quando a porta do elevador se abriu novamente, Caim já estava lá fora, sob o sol, sentindo o calor na pele. Ele ouviu sons fracos de explosões e viu clarões de fogo à distância, em direção ao sul. Parece que a aliança está bastante determinada desta vez, murmurou Caim. Após alcançar um nível de poder quase de elite em sua vida anterior, Caim investigou os motivos por trás do ataque da aliança. Embora seu conhecimento não fosse completo, ele conseguiu obter algumas pistas a partir das conversas de outras pessoas. Ao que tudo indica, o Centro de Pesquisa Lago da Ira estava envolvido em estudos que afetavam os interesses fundamentais da Aliança. Eles estavam conduzindo pesquisas sobre as direções da evolução dos Pokémon e, embora não estivesse claro quão longe haviam chegado, deviam estar perto de uma grande descoberta, o que levou a Aliança a agir. Após sair do elevador, Caim optou por não ir embora imediatamente. Embora permanecer ali fosse muito perigoso, a possibilidade de acessar aqueles dados era difícil de ignorar. Mesmo obter apenas uma pequena parte deles poderia ser imensamente útil para ele. O sistema conseguia executar todas as suas funções graças à vasta quantidade de dados armazenados em seu banco de dados. Se ele conseguisse obter parte desses dados, poderia descobrir uma maneira de incubar o ovo de Larvitar ou encontrar um método confiável para que os médiums aumentassem seus poderes rapidamente. Apesar do risco, valia a pena tentar. E se as coisas ficassem realmente ruins, ele sempre tinha o teleporte do Zolpoki como trunfo. Capítulo 158. Ariana contra Pris. No centro do campo de batalha, no ponto onde os dois lados se enfrentaram. Na vanguarda da equipe Rocket estava uma mulher com um manto branco e cabelos vermelhos flamejantes. Com uma expressão sombria, ela acariciava um Ondom ao seu lado. Liderando a equipe da liga estava um senhor de cabelos brancos, cheio de energia, apoiado em uma bengala. Ao lado dele, surpreendentemente, estava um Sunu. No entanto, ninguém ousou subestimar o aparentemente inofensivo Sunu. Esse senhor idoso, líder da equipe da liga, era ninguém menos que Prissy, o líder de ginásio de Malganiton, um especialista em Pokémon do tipo Gelo, especialmente na criação e treinamento de Sunu para superar suas limitações naturais. A líder da equipe Rocket era Ariana, uma das 4 executivas da equipe Rocket e a responsável pela base em Malganiton. Prissy, como você ainda consegue participar dessas brigas? O que esses políticos da liga te ofereceram? Disse Ariana, rangendo os dentes. Este era o território dela. Se a liga conseguisse romper as defesas, a responsabilidade seria principalmente dela. Mesmo que não fosse diretamente culpa dela, Giovanni provavelmente notaria seu baixo desempenho.
Ei, garota, não fique tão nervosa. Você sabe exatamente o que está acontecendo aqui. Não preciso explicar, respondeu Price, esfregando o cabo de sua bengala. Estou aqui sob ordens. Se você insiste em bloquear o caminho, não me culpe por usar meu poder contra você. Ao ouvir as palavras de Price, a expressão de Ariana ficou ainda mais sombria. Ela sabia muito bem que, embora ambas fossem treinadoras de elite, as diferenças entre elas eram notáveis. Price, por ser veterana, era uma adversária formidável que ela não conseguiria enfrentar facilmente. No entanto, ela não podia deixar que isso acontecesse tão facilmente. No mínimo, precisava ganhar tempo até que sua equipe concluísse a cópia de todos os dados importantes para minimizar as perdas. Caso contrário, explicar as coisas para Giovanni seria ainda mais difícil. Decididamente, Ariana desengatou várias pokébolas de seu cinto. Contando com cuidado, havia 8 no total. Ela os lançou todos de uma vez, e no campo de batalha apareceram Pokémon imponentes e enérgicos. Prício observou os movimentos de Ariana, sorrindo calmamente enquanto sacava 4 Pokébolas e liberava seus Pokémon no campo de batalha. Uma grande batalha estava prestes a começar. No entanto, a diferença entre Ariana e Prício era evidente. Embora Ariana tivesse um total de 9 Pokémon, incluindo o Dum que já estava em campo, Prício havia liberado apenas 5 Pokémon, incluindo Sunub, e ambas lutavam em pé de igualdade. Isso demonstrava claramente quem tinha vantagem. Com o início da batalha, os outros membros da Liga e a equipe Rocket também começaram a se confrontar. Aqui, a diferença ficou evidente. Os treinadores da Liga, que não tinham experiência em batalhas sangrentas, mostraram suas fraquezas ao enfrentar os membros da equipe Rocket de frente. Muitas vezes, um membro da equipe Rocket, lutando com todas as suas forças, podia enfrentar dois treinadores da Liga do mesmo nível e, se estes últimos cometessem um erro, podiam até ser derrotados. Observando o desenrolar das batalhas, Price começou a franzir a testa. Ele pegou mais 3 Pokébolas, liberando 3 Pokémon de nível Elite ou quase Elite, inclinando a balança a favor da liga. Começou a nevar e Price finalmente liberou todo o seu poder. Ariana cerrou os dentes ao ver seu lado sendo dominado pelos Pokémon de Price sem poder fazer nada. Ela agora usava todas as suas forças para enfrentar Price e, no meio da batalha, não podia se preocupar com mais ninguém. A situação começou a ficar caótica. Após meia hora de luta, sob o ataque feroz dos Pokémon de Price, a Liga finalmente rompeu a linha defensiva da equipe Rocket e conduziu seus treinadores em direção à base. De uma distância segura, escondido no chão, Caim observava, sem ousar se mover. Embora não pudesse ver claramente a batalha entre Ariana e Price de sua posição a 2 quilômetros de distância, os pequenos flocos de neve que chegavam até lá lhe davam uma ideia do poder de Price. A força de Price era verdadeiramente assustadora. Só com a capacidade de alterar o clima e fazer nevar num raio de mais de 2 quilômetros, ficava claro que não se tratava de um movimento comum, mas sim da manipulação do clima em toda uma região. O poder de um veterano de elite era incrível. Quando Caim viu a liga rompendo a linha defensiva da equipe Rocket, ele invocou seu Slowpoke e trocou sua máscara por uma que nunca havia usado antes. Colocando a mão nas costas do Slowpoke, ele esperou o momento perfeito para agir. A batalha entre Ariana e Price estava em um impasse, mas era evidente que Ariana estava em desvantagem. Embora tivesse mais Pokémon, quantidade não garantia qualidade. Sempre que ela tentava um ataque surpresa contra a Price, era interceptada pelo Sunub que estava ao seu lado. O único propósito daquele Sunub era controlar a queda de neve e proteger Price. Portanto, na realidade, a batalha entre Ariana e Price foi um confronto de 9 contra 4, mas Ariana ainda estava em desvantagem. Caim esperou até que a Liga empurrasse a linha de batalha em direção à entrada da base antes de começar a se mover. A essa altura, vários treinadores já haviam conseguido penetrar na base subterrânea e aqueles que entraram primeiro provavelmente estavam explorando suas profundezas. Zolpoke, teletransporte-nos para o ponto marcado anteriormente, ordenou Caim enquanto tocava as costas de Zolpoke, comunicando-se telepaticamente através dos poderes psíquicos de seu Pokémon. Os olhos de Slowpoke brilharam intensamente e, como a distância não era muito grande, ele localizou rapidamente o ponto de referência que haviam deixado anteriormente. Envolvidos por uma bolha de energia psíquica, eles desapareceram de seu local original num instante. Quando Slowpoke usou o teleporte, um treinador da liga com um Pokémon psíquico franziu a testa repentinamente e se aproximou de Price, falando em voz baixa, SR. Price, alguém acabou de usar teleporte em direção ao interior da base. Ao ouvir isso, os olhos de Price se estreitaram e um brilho de luz reluziu em seu olhar. Não se preocupe. Continue rastreando.
Quando eles tentarem sair, use a onda de energia espacial para impedi-los. Seu tom ao final da frase foi frio. Se alguém se aproveitasse da batalha para obter vantagem, Prince não o deixaria escapar facilmente. Entendido, respondeu o homem. A liga não deve ser subestimada. No mundo Pokémon existem muitos psíquicos e grande parte deles foi recrutada pela liga. O homem que falou com Prince era um deles. Acelerem o ataque, entrem, ordenou Prince, sua voz não muito alta, mas ressoando por todo o campo de batalha. Finalmente, depois de ficar na defensiva por tanto tempo, Prince começou a comandar seus Pokémon para lançar um ataque. Quando Prince mudou de tática, a pressão sobre Ariana aumentou significativamente. No entanto, ela continuou esperando, na esperança de que seus subordinados concluíssem a transferência de dados antes que fosse tarde demais. Nesse instante, Caim, aproveitando-se do movimento teleporte de Slowpoke, entrou no escritório onde eles estavam antes. Capítulo 159, entrando no quinto andar. Não estava claro como a liga havia causado tanta comoção anteriormente, mas a parede sólida do escritório agora apresentava pequenas rachaduras. Caim retornou ao local e encontrou o escritório vazio. Com seu Slowpoke ao lado, Caim saiu do escritório. Em sua vida anterior, ele havia limpado o quarto e o quinto andares diversas vezes, então conhecia bem a área. Essa familiaridade foi um dos motivos pelos quais ele ousou tirar proveito da confusão. O local estava completamente deserto, os pesquisadores da equipe Rocket haviam evacuado há muito tempo e os lutadores estavam nos andares superiores, batalhando contra a Liga. Ele não encontrou obstáculos em seu caminho. As portas que normalmente exigiam autorização se abriram facilmente diante dele. Tudo o que Caim precisava fazer era colocar a mão no pequeno computador ao lado da porta e seu sistema o invadiria, abrindo a porta sem deixar rastros. Em menos de 5 minutos, Caim chegou à entrada que ligava o quarto ao quinto andar. Enquanto isso, os membros da Liga, avançando enquanto lutavam contra os membros da equipe Rocket, só haviam chegado ao segundo andar. Nesse ritmo, Caim poderia estar a quilômetros de distância antes que eles chegassem ao quinto andar. No entanto, Caim hesitou diante da entrada do quinto andar. Ele se lembrou das palavras do oficial sênior da equipe Rocket. Ele já tinha acesso ao quinto andar e estava lá para copiar e destruir o banco de dados. Se Caim entrasse agora, provavelmente o encontraria e, dada a força daquele oficial sênior, Caim não teria a menor chance. Ele retirou a mão que estava prestes a acionar a fechadura da porta, avaliando rapidamente a situação. Enquanto ponderava se o risco era demasiado elevado e se deveria abandonar a missão, sons de batalha vieram do terceiro andar. Descobriu-se que alguns líderes da liga decidiram arriscar. Sabiam que, se continuassem lutando daquela forma, quando chegassem ao quinto andar, a equipe Rocket já teria destruído a maior parte dos dados. Então, um pequeno grupo decidiu invadir, enviando alguns para investigar a situação. 2 treinadores de elite da liga, os primeiros a invadir o local, estavam no segundo andar, tentando abrir a porta do terceiro. Ficou claro que a equipe Rocket havia se esforçado muito para construir essas portas importantes. Mesmo com a força combinada de 2 treinadores de elite, eles não conseguiram abri-las imediatamente. Somente alguém como Caim, que carregava um sistema portátil capaz de invadir qualquer tecnologia, poderia avançar sem obstáculos. Após um momento de hesitação, Caim decidiu não entrar no quinto andar. Em vez disso, acionou rapidamente o interruptor de alarme na entrada, desarmando-o instantaneamente. Imediatamente, os alarmes soaram no quarto e quinto andares. Após destruir o interruptor, Caim rapidamente se escondeu em uma pequena sala perto da entrada do quarto andar, mantendo a mão firmemente em Slowpoke. Se alguém tentasse entrar, ele estava pronto para ordenar que Slowpoke os teletransportasse para fora dali. Com o ouvido encostado na porta, Caim reduziu a respiração ao mínimo, uma habilidade que aperfeiçoara durante suas missões com a equipe Rocket em sua vida anterior. Logo em seguida, ouviu o som de uma porta automática se abrindo e passos apressados, seguidos de palavrões. Droga, droga. Os passos foram se afastando. Caim inspirou lentamente, mas não se moveu. Decidiu esperar. Após 3 minutos, os passos retornaram, desta vez mais calmos, e pararam em frente à entrada do quinto andar. Ninguém. Então quem acionou o alarme? O coração de Caim disparou. Ele usou sua habilidade psíquica, formando um fio no fio de energia entre ele e Slowpoke. Esse fio garantiria que, se precisassem se teletransportar, o fariam na metade do tempo normal. Bom, um ruído alto ecoou vindo de cima. Os 2 treinadores conseguiram arrombar a porta que ligava o segundo ao terceiro andar e estavam começando a atacar o quarto. Maldita liga.
Com mais palavrões e passos apressados, o intruso se afastou novamente. Ufa, Caim soltou um longo suspiro. Por fim, o intruso havia sido distraído. Caso contrário, escapar daquela situação teria sido complicado. Sem mais hesitar, Caim e Slowpoke entraram no quinto andar. O local estava repleto de computadores, muitos com teclados funcionais, e havia estantes que antes abrigavam diversos itens, mas tudo havia desaparecido. Caim aproximou-se rapidamente do computador principal e colocou a mão sobre ele. Sistema, analise o banco de dados e colete as informações, ordenou mentalmente. Ver. Tarefa iniciada, analisando o banco de dados. Devido ao grande volume de informações, isso pode levar algum tempo. Progresso atual, 0,1%. Caim sabia que o banco de dados era grande, mas não esperava que fosse tão extenso. Mesmo com a velocidade do seu sistema, o progresso era extremamente lento. Embora estivesse ansioso, Caim não podia fazer nada além de esperar e procurar algo de valor ao redor. No entanto, ele teve que admitir que a subordinada de Ariana havia feito um trabalho impecável na limpeza do local. Além dos computadores, tudo mais havia sido removido. A única coisa que restou foram alguns papéis espalhados sobre as mesas. Sem encontrar nada mais útil, Caim concentrou-se no progresso do sistema. 10 minutos depois, o sistema mostrava um progresso de 5%. Não subestime esses 5%, eles representam uma quantidade enorme de dados. Passaram-se mais 10 minutos e, finalmente, sons de batalha puderam ser ouvidos do lado de fora. A voz do oficial sênior da equipe Rocket, que havia saído mais cedo, ecoou, tentando coordenar sua defesa contra os dois treinadores da liga. Pela sua voz, era evidente que ele estava com dificuldades, lutando contra dois oponentes do mesmo nível. Em níveis mais baixos, os membros da equipe Rocket conseguiam superar os treinadores da liga, mas à medida que o nível aumentava, a liga se mostrava mais forte. Em batalhas comuns, os treinadores de elite da liga já conseguiam superar os membros da equipe Rocket. Nesse momento, Caim sabia que não podia esperar mais. Se não partisse agora, não teria chance de escapar quando os outros treinadores entrassem no quinto andar. Felizmente, o sistema havia alcançado 15% de progresso. Embora não fosse muito, esses dados eram valiosos. Caim só podia esperar que a maior parte deles fosse útil. Slowpoke, teleporte. Capítulo 160. Interrompendo a teletransportação. Quando Caim estava prestes a sair, encontrou um tubo de ensaio quebrado entre dois computadores, contendo uma pequena quantidade de líquido verde, embora restasse menos da metade quando descobriu. Ele pegou o tubo de ensaio, retirou um pequeno frasco do seu anel, despejou o líquido do tubo de ensaio no frasco, fechou bem e guardou tanto o frasco quanto o tubo de ensaio quebrado no seu anel. Slowpoke, teleporte, vamos lá. Após resolver tudo, Caim colocou a mão nas costas de Slowpoke e falou. Ao ouvir isso, Slowpoke concentrou seu poder psíquico, fechou os olhos e começou a sentir as coordenadas que havia deixado antes. De repente, abriu os olhos, localizou as coordenadas do lugar que Caim havia marcado anteriormente e uma luz azul envolveu seu corpo. Instantaneamente, desapareceu do local onde Caim estava. No entanto, o que Caim não sabia era que, enquanto Slowpoke estava percebendo as coordenadas, um psíquico da liga que lutava na praça do lado de fora da base sentiu novamente a onda psíquica de teletransporte de Slowpoke. Ele imediatamente chamou um Alakazam que estava lutando à distância, colocou a mão nas costas do Alakazam e conectou seus poderes psíquicos. Uma onda espacial semelhante apareceu em ambos. Como se tivessem pressentido algo, suas ondas psíquicas se intensificaram abruptamente, mas após um clarão violento, tudo se acalmou. O homem enxugou o suor da testa, aproximou-se de um homem chamado Prince que estava lutando, curvou-se e disse SR. Felice, o teletransportador que entrou na base tentou sair, mas eu impedi. A localização deve ser próxima ao Lago da Ira. Eles não poderão usar o teletransportador novamente amanhã. Prince vinha lutando contra Ariana havia mais de uma hora. Embora não a tivesse derrotado, o número de Pokémon dela havia diminuído de 9 para 5. No entanto, Prince também não estava nas melhores condições. Dos seus 5 Pokémon, 2 já não conseguiam lutar. Se ele não temesse um contra-ataque desesperado de Ariana, já teria dado tudo de si para derrotá-la. Enquanto isso, Ariana aguardava ansiosamente o retorno de seu subordinado, a quem havia enviado para lidar com o quinto nível, para confirmar que tudo estava resolvido. Nesse momento, ela não hesitaria em recuar. Ao ouvir o que sua vidente disse sobre a pessoa que tentou se teletransportar para escapar,
Pris se lembrou vagamente dela, mas estava no meio de sua batalha final com Ariana e não tinha tempo para se preocupar com um personagem insignificante tentando fugir. Enviem duas pessoas para procurá-lo. Se a teletransportação de alguém pode ser interrompida, imagino que sua força não seja motivo de grande preocupação. Entendido. O vidente pensou por um momento e concordou. Este era o campo de batalha principal, e a pessoa que se teletransportou para escapar era apenas uma figura secundária. Ele designou dois treinadores da liga com força razoável para irem encontrar aquele cara. O movimento teleporte é uma habilidade psíquica que exige uma compreensão profunda das ondas espaciais, portanto, nem todos os Pokémon psíquicos conseguem dominá-lo. O fato de tais ondas espaciais de teletransporte poderem ser detectadas ou mesmo interrompidas geralmente significa que o usuário acabou de aprender o movimento e ainda não o domina bem, ou que o usuário não é forte o suficiente e foi interrompido por um psíquico muito mais poderoso. Na maioria dos casos, isso se deve ao último motivo. Naquele instante, Caim e Slowpoke emergiam das profundezas do Lago da Ira. Slowpoke estava um tanto confuso, sem entender por que o movimento teleporte, que sempre funcionara bem antes, falhara desta vez. Enquanto estava na onda espacial, parecia que alguém a tinha empurrado para fora. Ao ver Slowpoke um tanto atordoado, Caim não resistiu e enxugou a água do lago do rosto dele. Quando usavam o teletransporte, geralmente fechavam os olhos e apareciam no destino ao abri-los, mas desta vez, antes que Caim pudesse abrir os olhos, ele se viu completamente submerso na água. Se não fosse por Slowpoke, um Pokémon do tipo água, que o trouxe das profundezas do lago, Caim poderia ter se afogado devido às suas habilidades de natação precárias. Slowpoke, o que aconteceu? Recuperando o fôlego finalmente, Caim não pôde deixar de perguntar. Edon Slowpoke emitiu um som e explicou o que acabara de acontecer por telepatia. Alguém nos bloqueou. Ou nos detectaram. Caim refletiu enquanto ouvia a explicação de Slowpoke. Será que alguém descobriu que ele havia roubado os dados? A Liga ou a equipe Rocket? Será que alguém sabia sua verdadeira identidade? Pensando nisso, Caim sentiu que não deveria ficar mais tempo. Agentes da Liga ou da equipe Rocket poderiam chegar em breve. Slowpoke, você consegue se teletransportar de novo? Perguntou Caim novamente. Slowpoke fechou os olhos e tentou sentir as coordenadas que havia deixado antes, mas encontrou tudo em caos, incapaz de perceber qualquer coisa. Tristemente, balançou a cabeça. Ao ver Slowpoke balançar a cabeça negativamente, Caim ficou ainda mais convencido de que alguém havia interferido. Então, Slowpoke, vamos sair daqui rapidamente. Caim determinou a direção usando o solo e as montanhas ao redor, depois colocou a mão no ombro de Slowpoke e falou: o mais urgente era sair dali o mais rápido possível, pois quem os havia interrompido poderia rastreá-los como Sabrina. Se ele encontrasse alguém daquele nível, não teria a menor chance. Mas a preocupação de Caim era desnecessária. Ninguém dava atenção a um personagem secundário como ele. Nem todos eram tão dedicados quanto Sabrina. Nem todos conseguiam perceber as peculiaridades de Slowpoke. Com a ajuda das habilidades aquáticas de Slowpoke, eles se moveram rapidamente pela água do lago. Embora houvesse muitos Pokémon no lago, principalmente Magikarp, contanto que não encontrassem uns Gyarados, Slowpoke não teria problemas para escapar. Caim estava preocupado em encontrar uns Gyarados. É sabido que o Lago da Ira possui um grande número de Gyarados, muitos dos quais aparecem em grupos. Frequentemente, encontrar um significa encontrar o bando inteiro. Felizmente, quando foram interrompidos durante o teletransporte, eles já estavam perto das montanhas a leste do Lago da Ira. Bastava atravessar a floresta nebulosa na margem do lago para chegar às montanhas. Uma vez lá, estariam seguros e ninguém poderia imaginar onde Caim estava. A velocidade de natação do Slowpoke não era muito alta. Levaram quase 20 minutos para chegar à costa, mas felizmente não encontraram nenhum Gyarados no caminho. Caso contrário, talvez não tivesse sido tão fácil escapar. Após esse incidente, Caim decidiu que realmente precisava de um Pokémon voador como meio de transporte. Mesmo que não fosse um Pokémon de batalha, pelo menos serviria como transporte aéreo. Nesse momento, se ele tivesse um Pokémon voador que pudesse carregar uma pessoa, não teria sido tão passivo. Ele poderia ter voado diretamente sobre o Lago da Ira, atravessado a Floresta Nebulosa e alcançado as montanhas, onde estaria em segurança.